o parto cesáreo é uma cirurgia, a recuperação é difícil. E a recuperação ela leva a cicatrizações. Então a gente corta, faz incisão em 7 camadas. E na volta dessas 7 camadas tem cicatrização. Agora, o que é importante, gente? Hoje, a briga que eu tenho assim com o que acontece no mundo é que a gente não pode esquecer que quem tem que escolher a via de parto é a mulher, né? Existe o parto normal, existe o parto cesáreo. Cabe a nós, profissionais da saúde, mostrar para a mulher que o normal é melhor. Agora, se ela não quiser, não adianta ficar insistindo. Então, o que acontece no sistema público hoje é que eles querem colocar goela abaixo o parto normal da mulher a todo custo. E não é assim que funciona. Esse ponto é bem interessante porque, assim, a mulher com a idade avançada, ela pode desenvolver uma criança, né, uma gestação, com alguma coisa anormal ali, como, por exemplo, que sai do padrão, Sim. que é, no caso, a síndrome de Down. E no caso do homem mais velho, né, a idade mais avançada, e a mulher com a idade mais jovial. Pode acontecer também? Primeiro, assim, a mulher com mais idade, ela tem uma chance de ter alguma coisa errada na gestação. Mas a mulher mais jovem também. Tá? As duas têm chances. Pedimos desculpas por eventuais instabilidades que possam ocorrer no áudio durante a reprodução deste episódio de nosso podcast. Agradecemos a compreensão e a sua audiência. Olá, eu sou o Will. Olá, eu sou a Luana. Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast da A Dança Convida é um projeto de dança focado na saúde. E através desse podcast temos a intenção de levar informações relacionadas à saúde. E hoje estamos aqui com o Dr. Eduardo Bassani. O Dr. Eduardo vai falar muita coisa com a gente. Eu acho que o nosso tempo de podcast vai ser curto para tantas perguntas que nós tivemos. Vamos falar sobre gravidez, endometriose, infertilidade. Para vocês bailarinos que acompanham a gente também, pode ou não dançar na gravidez? Pode, quais os benefícios, quais os riscos? A gente tem que tomar cuidado, então tem muita coisa bacana hoje. Então, bora lá. Doutor Eduardo, obrigada pela sua presença. Obrigado. Eu que agradeço vocês, né? Boa noite a todos. Obrigado por poder fazer parte desse projeto tão bonito. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Vai ser de muita valia para todos que estão assistindo a gente também. Então, vamos lá. Vamos começar falando sobre gravidez? Tem algumas perguntas aqui. O pessoal quer saber como é que engravida mais rápido, quais os primeiros sintomas assim da gravidez, por exemplo, porque tem um pessoal que já tem umas mulheres que não tem o ciclo menstrual assim corretinho, né? Uhum. Então, quais os primeiros sintomas antes de esperar o ciclo da menstruação? Hoje gravidez é um tema muito mais atual do que a gente imagina, né? É um tema atual e um tema que eu até ouso dizer que está ficando um pouquinho ultrapassado em algumas mentalidades. Por que a gente fala isso? Existem alguns estudos que falam pra gente que os casais atuais eles estão deixando para ter seus filhos muito mais tarde do que antigamente. Né? Por quê? Porque hoje tem o foco da mulher, principalmente na vida profissional. Né? Antigamente o espaço era menor, apesar da gente ter várias famílias que a mulher ela era provedora de casa, né? E hoje o cenário está se modificando porque elas estão ocupando lugares, inclusive minhas chefes todas nos hospitais são todas mulheres. Só que elas estão deixando para engravidar cada vez mais tarde. Né? Isso, para a gente, é bacana de pensar na carreira profissional, mas é perigoso para a mulher em relação ao que ela tem de reserva de possibilidade de gestação. Por quê? Na infertilidade, na ginecologia, na obstetrícia, a gente fala que tempo é óvulo. Diferente no mundo financeiro que tempo é dinheiro, na obstetrícia, tempo é óvulo. E a mulher, ela nasce com um número de óvulos finito. Fala que é um número matemático. Lógico que todo número é matemático, mas é uma matemática. Só para vocês terem uma ideia, quando a mulher tem 20 semanas de gestação, lá no período da barriguinha da mãe, ela tem 20 milhões de folículos ovarianos. Quando ela nasce,
Desculpa, não é 20 milhões, são 7 milhões de folículos ovarianos. Quando ela nasce, ela perdeu 6 milhões. Ou seja, ela nasce com 1 milhão. Do nascimento até a puberdade, ela perde esse milhão e fica com 200 a 300 mil. E aí ela vai cursar a vida dela até os 40 anos, onde é a idade normal de se entrar na menopausa. Entrou na menopausa, acabou o folículo. Se acabou o folículo, não consegue engravidar mais espontaneamente. Agora, repara que eu falei 40 anos de idade. Né? 40 anos de idade, há 40 anos atrás, não tinha muita preocupação, porque a expectativa de vida da mulher, do homem, ela beirava de 50 a 60 anos. Hoje, que a gente tem uma expectativa de vida além dos 80, fica 40 anos de janela, de normalidade, sem chance de engravidar. Se a gente pensar na mulher de hoje que está entrando no mercado de trabalho, que está buscando estabilidade financeira para engravidar, ela vai chegar com 35 anos muito fácil. E 35 anos é o marco de aonde o óvulo começa a reduzir tanto em número quanto em qualidade. E aí que a gente fala, então, é um tema atual. Porque a medicina está estudando cada vez mais de como fazer para a mulher não perder esse tempo. Por isso que hoje a gente tem reserva de óvulo, congelamento de óvulo. Né? Agora, engravidar não é tão fácil quanto a gente imagina. Só para você ter uma ideia, eu vou inverter uma vez só a coisa. Se a gente pegar um casal com 25 anos de idade, mais ou menos, tanto o homem quanto a mulher, e esse casal for ter uma relação sexual, e nenhum dos dois, eles não tem nenhum problema de saúde, e a mulher está no período de ovulação, período que dá para engravidar, qual que é a chance que vocês acham que se eles tiverem relação no período fértil, esse casal tem de engravidar? A mulher acabou de ovular, tá bonitinho, teve relação normal, ninguém tem problema de saúde, eles estão no auge da idade reprodutiva. Qual que é a chance deles engravidarem? Eu arrisco dizer 99%. 99%. E você? Não, menos. E aí? Menos porque tem todo o processo de chegada, né? Até para fecundar, enfim. É que a gente acha que é muito fácil engravidar, né? Mas tem os dias certos. Mas imagina que é naquele não é? dia certo. Aquele é o dia. Então acreditamos que é muito grande a chance. Pois é, a chance é 20%. Olha só. É 20%. Nossa. Isso coloca, surpreendente, a gente coloca o ser humano no reino animal, o ser humano no lugar de menor fertilidade do reino animal. Tem só 20% de chance de engravidar, é muito pouco. Isso significa 80% de chance de não engravidar. Agora, à medida que você vai tendo relação, você vai aumentando a intensidade, a chance vai aumentando. A gente tem esse aumento, em 6 meses, ela consegue chegar ali por volta de 80%. De 6 meses a 1 ano, quase 90%. Então daí explica por que tanta gente tem tanto filho se não tem proteção. Né? E aproveitando o ensejo, doutor, a mulher ela usa o anticoncepcional há muito tempo. Sei lá, 6 anos da vida dela. Ela para de usar o anticoncepcional. Qual é o processo para ela realmente engravidar depois disso? A mulher, a gente brinca que ela... brinca não, a verdade é que ela é um ser cíclico. O que é um ser cíclico? Alguma vez você conheceu uma mulher na sua vida que ela tem o humor estável? Assim, ela fica o mês inteiro tranquilinha? Ela oscila. Né? Assim é o ciclo menstrual. O ciclo menstrual ele é uma cadeia de hormônios. São 4 hormônios principais que eles ficam brigando entre si para quem sobe, para quem desce, eles ficam dando níveis diferentes ao longo do mês da mulher. Quando ocorre picos hormonais, ou seja, quando o hormônio está explodindo de quantidade, a mulher ovula. Né? E isso dá a característica cíclica e pulsátil, que a gente fala. Tá? Para que a mulher engravide, ela tem que ovular. E só menstrua quem ovula. Tá? Porque existe uma formação ali no ciclo menstrual, que chama corpo lúteo, e esse corpo lúteo que mantém ali o endométrio da mulher, depois a gente pode explicar o que é isso, mas quando ele acaba, a mulher menstrua. Então a mulher que menstrua, ovula. Tá? Por que a gente fala que ela é um ser cíclico pulsátil? Porque a mulher precisa desse balanço hormonal, desses picos, para ela ter a ovulação. Se a mulher não tivesse esses picos, essas oscilações, ela não conseguiria ovular. E é aí que o anticoncepcional entra. O que ele faz? A gente pega um remedinho
de todos os hormônios dela e deixa num platô, estabiliza. A mulher não tem pico, ela não oscila. Tanto que a mulher ela muda bastante algumas características dela tomando anticoncepcional. Tá? Agora, o medo tô tomando anticoncepcional faz 20 anos. Se eu parar hoje, quanto tempo o meu corpo vai demorar para voltar ao normal? Amanhã. Por quê? Porque ela volta a ser oscilação de humor. Ela volta a ter oscilação. Então essa coisa de hormônio. Precisa, sei lá, ser limpado, o tempo que tomou, eu tomei há 15 anos, e aí o organismo precisa, não tem nada a ver isso aí. De jeito nenhum. O anticoncepcional, todo remédio, toda medicação que a gente vai dar para alguém, a gente tem que ver risco e benefício. E o anticoncepcional é uma delas. Qual que é o lance do anticoncepcional? O anticoncepcional te protege da gestação. Mas ele te dá uma sensação de proteção para doença sexualmente transmissível, que não é verdade. Uhum. A pessoa que toma, ela fica, não vou engravidar, então ela acaba transando sem preservativo. Só que ela tem esse risco. Né? Outro risco que tem é dos eventos tromboembólicos. A pessoa que toma, pelo efeito do estrogênio, que é um dos componentes do anticoncepcional, estou falando da pílula, né? Ela pode desenvolver eventos tromboembólicos. Tá? Agora, quando que isso acontece? Quando ela inicia o anticoncepcional. Toda vez que a mulher iniciar o anticoncepcional, ela tem o risco maior do que o benefício naquele momento. Ao longo do tempo, o organismo, entre aspas, acostuma com ele, daí o risco vai diminuindo. Então, um erro grande é assim, eu estou tomando esse anticoncepcional há muito tempo, tem que trocar. Não, se você trocar, cada vez que trocar, você tem um risco aumentado de evento. Então, o que a gente fala, é melhor que você fique 20 anos com um só, super adaptado, do que trocar todo ano, porque todo ano você tem um risco a mais. Agora parou, você volta, se a sua reserva ovariana estiver boa ainda, você volta a menstruar, pode engravidar. Interessante. E a mulher que ela realmente quer engravidar, eu acredito que seja nesse sentido aqui, né, que veio a pergunta de como engravidar mais rápido. O que ela pode fazer, esse método da tabelinha, de ver... Acredito que tenham aplicativos hoje, né, que te ajudem a regular a data. Como que a mulher pode saber? Existem várias técnicas para a mulher tentar engravidar. Para a mulher, assim, o casal tentar engravidar, né? Tem que os dois estarem de comum acordo. Ninguém aplicando o golpe da barriga. Hoje não tem, mas é mais fácil o homem aplicar hoje o golpe. Mas assim, existem várias técnicas. Tá? A primeira técnica é a gente saber os fatores de não conseguir. Fala, quais são os fatores de infertilidade? Existem vários fatores de infertilidade. O primeiro é a idade. Tá? Como a gente falou aqui, os óvulos eles duram um tempo. Né? Depois de uma certa idade, eles reduzem e acabam. Então, a idade. A primeira coisa, a idade-chave para a gente pensar é 35 anos. 35 anos para baixo, a qualidade e os números tendem a ser melhores. 35 anos para cima, eles começam a reduzir. Tá? Então, se você estiver abaixo dessa idade, é mais fácil. Segunda coisa, fator masculino. O fator masculino, ele representa quase 50% das causas de infertilidade. Antigamente, a culpa era toda em cima da mulher. Hoje, com os estudos, a gente sabe que metade da culpa é do homem. E a outra metade é da mulher? Não, a outra metade não é da mulher, só 30% é da mulher. 20% são causas que a gente não conhece. Então, 50% do homem, 30% da mulher e 20% que a gente não conhece. Então, o homem sempre foi culpado lá atrás, né? E ele sempre culpava o maior culpado, disparado. Então, a gente tem que saber, será que o homem tem algum problema? Como que a gente faz para saber isso sem ir no médico? Pensar em doenças da infância. Todo mundo já ouviu falar que cachumba desce? Né? E é verdade, ela não desce, né? Tem outro mecanismo, mas ela pode acometer os linfonodos inguinais, região testicular. Se ele teve um problema na infância, tem que pensar que esse problema pode estar com o homem. Outra coisa, se ele usa drogas, se ele bebe, fuma, os hábitos de vida do homem, tudo isso vai piorando as condições, ou melhorando se ele não fizer nada. Descartado as causas masculinas, a gente pensa na feminina. E é no casal. Aí a primeira coisa que a gente tem que acender um alertinho é assim, poxa, faz 3 anos que eu sou casada, tenho relação sexual 3 vezes por semana, não tomo nada e não engravido. Pô, tem alguma coisa que tá errada. Uhum. Porque em um ano a gente chega a mais de quase 90% de chance de engravidar. Faz 3 anos que eu tô transando e não engravido, alguma coisa tem de errado. Acendeu um alertinha. Aí a gente tem que pensar, a mulher menstrua ou não menstrua?
Menstrua todo mês ou não menstrua todo mês? Ah, sim, eu menstruo todo mês. Quer dizer que ela ovula. Poxa, não tem nada do homem, a mulher está menstruando todo mês. Se não está conseguindo a gestação, é hora de procurar um médico. Agora, como que a gente faz para saber se está no momento certo, se está no período fértil e tal? A gente olha a menstruação. Por exemplo, a sua menstruação dura 28 dias. Tá? Você pega as datas da sua menstruação e coloca num papelzinho as datas, assim, ó. Quando chegar em 28 dias do próximo mês, se a sua menstruação for de 28 em 28 dias, você tira 14. É o meio do ciclo, mais ou menos. 14 dias. 3 dias para trás, 3 dias para frente é o momento fértil da mulher. De um ciclo regular. Se for 30 dias, é a mesma coisa. Você conta quando que vai dar 30 dias, tira 14 e vê. 3 dias para trás, 3 dias para frente. É o momento de engravidar. Ou seja, só esses dias, né? Esses dias são de maior chance. E no caso da mulher que ela não tem o ciclo menstrual normal, tem muitas mulheres que não têm esse ciclo certinho, né? Existe alguma conta pra fazer? Ou... a gente consegue calcular pela média do ciclo menstrual. Mas geralmente é na base dos 14 dias. Mas a mulher que não menstrua, ela tem que acender uma alertinha para algumas doenças. Né? Principalmente uma doença que a gente chama de síndrome dos ovários policísticos. A mulher que não menstrua todo mês, alguma coisa no ciclo menstrual dela está acontecendo. Se está acontecendo, tem que investigar. A gente adianta para a maioria delas que a maior causa de irregularidade menstrual na mulher é a obesidade. A obesidade ela leva um distúrbio de ovulação muito grande, que é a síndrome dos ovários policísticos, acompanha isso na maioria das vezes. Como é que ela faz para resolver isso? Perder 5 a 10% do peso. Ela já consegue normalizar. Agora, perder o peso, não conseguiu, tem que procurar um médico daí para saber o que está acontecendo. Né? Doutor, por que tem algumas mulheres que engravidam e continuam menstruando? É uma menstruação mesmo ou é algum outro tipo de sangramento? Quando a gente tem relação sexual, o espermatozoide, que é o produto masculino, ele começa uma viagem. Né? Essa viagem ele vai passar pela vagina, um ambiente super ácido, difícil para o espermatozoide, mas como ele tem um exército muito grande, ele consegue romper essa barreira. Entra no útero e aí ele vai decidir um caminho, para a direita ou para a esquerda. Ele pega as trompas uterinas. Nas trompas uterinas, em um lugarzinho ali que a gente chama de região ampular, que é uma curvinha que tem na trompa uterina, ali o espermatozoide encontra com o óvulo. Ali acontece o fenômeno da fecundação. O que é fecundação? Um óvulo encontrou um espermatozoide e eles se uniram. Quando eles se unem, eles começam um caminho de volta, porque quem manda é a mulher, né? Então o óvulo pega o espermatozoide e fala, vamos voltar. Ele vai até o endométrio, até o útero lá dentro. E quando ele chega no útero, ele se implanta. A gente chama esse processo de nidação. Então aconteceu relação sexual, o espermatozoide fez a viagem, encontrou com o óvulo, fecundou. Depois que ele fecundou, ele começa o caminho de volta e vai implantar no útero lá dentro, no endométrio, a gente chama de nidação. Essa nidação é nada mais do que o produto do óvulo espermatozoide colar ali do endométrio. Essa cola pode sangrar um pouquinho. A gente chama de sangramento da primeira metade da gestação. Interessante. Nós homens que não conhecemos o trajeto, né? Pensa que é um caminho único. Chegou, aceita um, o resto é exterminado. Não é assim. Pois é, não é assim. Eles fazem um caminho de ida e volta, né? Uma grande parte é exterminada. Ali na vagina mesmo. A mulher, a vagina tem que criar uma barreira para não deixar subir nada que não seja bom. Então todos os micro-organismos de fora que chegam ali, a vagina tem que matar. E o espermatozoide, quando chega, ela tenta fazer a mesma coisa. E um espertinho consegue subir. Mas eu não sei. Mas esse sangramento acho que seria nos primeiros tempos, assim, né? Porque tem casos, por exemplo, de menstruar durante os 6 meses. É raro, né? Mas não é menstruação. É algum outro tipo de sangramento. Tipo de coisa, né? Tem vários tipos de sangramento que a gente chama de... Quando a gente estuda uma gestação, né, os obstetras, a gente estuda em metades ou trimestres. A gente pega a gestação, o tempo que ela tem que durar é 40 semanas. Divide ela no meio, 20 semanas para trás, 20 semanas para frente. A gente chama de primeira metade e segunda metade. Os sangramentos de primeira metade, eles são sangramentos que preocupam muito mais a mãe do que o médico. Por quê? Entre as causas desse sangramento está o abortamento. É uma das causas que, inclusive, tem que ser pesquisada.
Das 20 semanas para frente, esse sangramento preocupa muito mais o obstetra, porque são sangramentos que matam a mãe. A gente sabe que o aborto raramente acontece alguma coisa, mas o aborto espontâneo, né? Depois das 20 semanas pode acontecer muita coisa. Então, dentre as primeiras semanas, várias coisas podem acontecer. E toda vez que a mulher sangra nesse período, a gente chama isso de sangramento da primeira metade. E entre eles está a ameaça de aborto. Então pode ser ameaça de aborto, pode ser nidação. Agora, outra coisa que pode ser é relação sexual. Dentro da vagina tem o colinho do útero. Quando a gente examina uma mulher por dentro da vagina, a gente olha um colinho do útero que é como se fosse uma mãozinha fechada. Assim. É isso aqui que a gente olha. Tá? Quando o pênis entra na vagina, ele pode encostar nessa região. E o colo do útero, ele é bem friávelzinho aqui. Eu tenho algumas partes dele que encostou sangue um pouquinho. E a relação pode incomodar ali, tem um sangramentozinho de relação sexual. É outra causa também. Então a mulher fala, todo mês eu menstruei. Então. Pode ser confundido. Então não menstrua, grávida não menstrua. Doutor, o que é uma gravidez ectópica? Uma gravidez ectópica. Só para a gente explicar, só para ficar claro o de antes, que não menstrua, porque a menstruação é a descamação da parte interna do útero. Se a mulher menstruar, ela leva a gestação embora, entendeu? Por isso que não pode menstruar na gestação. Gravidez ectópica, o que é isso? Uma gravidez fora do lugar. Ectópico é tudo que não está no lugar, né? Então, para a gestação acontecer de uma maneira normal, ela tem que acontecer no endométrio, que é dentro do útero. O útero é como se fosse uma perinha ali dentro. Então tem a mãozinha fechada de novo. Lá dentro, aqui nessa região, acontece a gestação. Toda gestação que acontecer fora disso, ela é ectópica, ou seja, ela é fora do lugar. E aí ela pode acontecer em diversos locais. É mais comum nas trompas uterinas, pode acontecer em qualquer outro local, a gente chama de fora do lugar, ectópica. É um caso grave. Se tiver sangramento, se romper essa gestação, a paciente pode ter sérios problemas se não for no hospital rápido. E o feto se desenvolve? Mesmo fora do... Ele se desenvolve até um limite de tamanho, né? O útero ele vai crescendo junto com a gestação. O foco ectópico, que a gente fala, não consegue crescer tanto assim que nem aquela que está desenvolvendo no útero. Então ele cresce até o momento que rompe e complica. Eu vou só interromper um pouquinho. Vou só fazer uma pausa rapidinho para vocês. Não sei se vocês estão vendo essa mocinha que eu acredito que esteja aqui do meu lado. Eu acredito que esteja aqui. Sim, a pontinha. Essa é a Thaís, gente. A Thaís é a nossa intérprete de Libras. Ela tem um canal super bacana chamado Sinais Fácil. Vou pedir pro João colocar aqui a logo dela. E pode ir deixando aqui com a gente, tá bom? Pode ir intercalando. Gente, sigam o canal da Thaís, porque ela dá cursos e aulas e palestras, gratuitos. workshops. E ela tem um canal no YouTube que dá curso gratuito de Libras, gente. Tem muita coisa bacana lá. Então sigam ela, porque eu tenho certeza que vocês estão curiosos para saber quem é ela e como vocês podem encontrá-la também. Bom, dá uma olhadinha nesse logo aqui e fica lá no YouTube, se inscreve lá no canal dela, porque ela coloca muito conteúdo bacana também. É uma das nossas parceiras aqui, Fecha Dança com, tá bom? Vamos lá. Doutor, tem bastante dúvida agora sobre endometriose, porque algumas artistas apareceram expondo essa condição com a endometriose, né? Enfim. E aí veio a curiosidade, o que é a endometriose? É até engraçado a gente pensar, porque hoje na obstetrícia a gente teve 2 casos interessantes, né? O caso da Anitta, o caso da endometriose da Anitta, e um caso da Cláudia Raia, agora que é a gestação após a menopausa. É engraçado isso, porque no consultório a gente recebe as pacientes perguntando se não tem esse diagnóstico. É interessante. Então, na época da Anitta, as enfermeiras que fazem a triagem do consultório, eu já recebi a triagem assim: a paciente vem ao consultório, ao ambulatório, para saber se não tem a doença da Anitta. Virou a doença da Anitta. Virou a doença da Anitta. Então a gente tinha que fazer pesquisas da doença da Anitta. E é engraçado. A Anitta, ela trouxe à tona uma briga que a gente tem, da briga que eu falo no bom sentido da ginecologia, da população entender o que é endometriose. Por quê?
Antes da gente entender o que é doença, o que é endometriose, a gente tem que lembrar de uma frase do passado, que quando uma mulher sentia dor, alguém virava para ela e falava assim, ó, antes de casar, passa. Ou depois que casar, sara. Tem essa frase, né? E aí era passado de geração para geração que seria normal que uma mulher sentisse dor no período menstrual. E, gente, sentir dor não é normal. Uma pessoa sente dor, ela tem que ser investigada, tem que procurar um serviço de saúde para ser investigada. E a endometriose é uma doença que cursa com dor em todo o período menstrual. Aí, vou pedir para quem está em casa que tiver na geladeira um mamão. Mamão. Corta o mamão e olha para o mamão por dentro. Tá? Então a gente tem o mamão, é uma fruta, é uma perinha, né, que a gente fala, é um mamãozinho. Quando a gente corta ele no meio, a gente olha ali aquela parte laranja e a parte que tem no meio que são os carocinhos. Não tem ali? Esse carocinho do mamão, ele representa no útero da mulher o endométrio. O que é o endométrio? É a parte de dentro. É igualzinho o mamão. Eu abri o mamão, estou vendo esse monte de bolinha pretinha, isso aí representa o endométrio. Quando a mulher menstrua, por algum mecanismo, essas bolinhas que estão aí, elas vão para fora, pela cavidade vaginal. Isso é o sangramento da menstruação, certo? Por algum motivo, esse tecido que está ali dentro, ele cresceu fora do lugar. Ele não está mais ali dentro do mamão, ele cresceu no laranjinha do mamão, ele cresceu na casquinha do mamão, ele cresceu fora do mamão, tá? Em outras frutas lá. Qual que é o problema? Que o ciclo menstrual da mulher, quando ele recebe uma ação hormonal, um dos motivos, uma das consequências desse estímulo hormonal é fazer com que os carocinhos do mamão cresçam. Então todo mês ele cresce e ela sangra. Cresce e ela sangra. O que você acha que acontece quando esse carocinho do mamão fica crescendo a todo vapor fora do lugar dele? Sangramentos constantes? Então ele dói. Ele dói. E não sangra. Por quê? Porque ele não sangra. Ele fica só crescendo e não tem para onde sair. Então a menstruação não é para doer, porque ela tem que crescer e sangrar. Crescer e sangrar. Quando ela está fora do lugar, ela só cresce. Então todo mês ela fica cresce e para. Cresce e para. Isso é endometriose. Na linguagem médica, a gente fala que isso gera uma cadeia de reação inflamatória. Isso vai trazendo célula de defesa, como se fosse um exército tentando combater aquilo. Isso vai gerando região de cicatriz, de fibrose. Cada vez vai piorando, e a mulher vai tendo dor. Agora, qual que é o problema? Dependendo de onde isso crescer, ela pode dificultar, inclusive, uma gestação. Se ele cresce no caminho da gestação, ele não deixa o óvulo passar. Então, a endometriose é uma doença que, antigamente, por ter aquela cultura de antes de casar passa ou depois de casar sara, a mulher demorava 15 anos para descobrir que tinha. Ela ficava sofrendo com isso durante 15 anos. E hoje, uma simples conversa, a gente pode chegar num diagnóstico. Agora, numa universidade que eu dou aula, quando surgiu o caso da Anitta, eles falaram: você não pode comentar o caso da Anitta pra gente aí no Instagram? Eu falei: não posso comentar o caso da Anitta. Por que eu não podia, na época, comentar o caso da Anitta? Porque existe uma frase na medicina que fala assim: o médico do dia seguinte é sempre o melhor. Tá? A gente pega um caso, analisa ele e a gente faz tudo diferente de todos os médicos que fizeram, né? E se a gente tivesse lá no comecinho com eles, talvez a gente tivesse feito a mesma coisa. Então eu não podia comentar ali, porque eu não sabia qual ia ser o desfecho. Né? Ela conseguiu diagnosticar uma doença que ia ter um tratamento, que a gente só vai saber se deu certo se ela melhorou. Uhum. Então enquanto ela não melhorou, não dá para comentar, a gente não tem a paciente. Né? Mas o que a Anitta levantou de importante? Ela levantou de importante: se você tem uma dor, tem que ser investigada, porque ela pode ser patológica. Tá? Agora, existe uma coisa ruim que ela fez também, porque depois que ela fez todo esse alarme da endometriose, que foi muito bom, ela criou uma colônia vaginal. E aí a colônia vaginal não, ela destrói essas camadas. A mulher não tem que mexer na cavidade vaginal lá dentro de forma nenhuma. Ela altera essa flora e só vai dar problema daqui para trás. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com o que a gente escuta, né? De leigos, principalmente. Então, endometriose é isso, é quando esse carocinho, que representa o endométrio, cresce fora do lugar e fica enchendo o saco da mulher o mês inteiro.
E o sintoma é só dor, por exemplo. Não vai, assim, para o sangramento da menstruação, chega a atrasar, tem alguns outros sintomas. A endometriose ela pode cursar com vários sintomas. O que vai depender de onde ela estiver instalada. Então, por exemplo, se ela se instalar na bexiga, ela vai ter dor para urinar. Se ela se instalar no útero, ela vai ter dor só no período menstrual. Se ela se instalar no intestino, ela vai ter dificuldade para evacuar. Ou seja, existem casos de endometriose em órgãos distantes, né? Órgãos muito distantes. Então, em cada órgão que ela tiver, ela pode acometer. Então, ela pode ser, inclusive, uma das causas relativas de infertilidade. O que é importante saber? Uma dor que acontece todo mês, ela tem que ser investigada. E a endometriose, ela acompanha o ciclo menstrual. Então, acender um alertazinho, né? Toda menstruação eu tenho uma dor incapacitante, que eu tenho que tomar remédio e não consigo trabalhar. Essa é a dor da endometriose, né? Outra dor que incomoda bastante é a dor na relação sexual. Porque se ela acomete os órgãos próximos à região do útero, próximo à região vaginal, e o reto está perto, pode ter dor. Geralmente as pacientes elas falam que tem uma dor profunda. O que é dor profunda? Que depende de posição, de penetração profunda. A gente fala que a penetração mais profunda é quando a mulher está em 4 apoios. Então, quando a mulher chega, estou com dor na relação sexual, a gente pergunta, mas é no início ou é em qual posição? Ou em qualquer posição? Essa dor faz você parar a relação ou não? Pode continuar. Geralmente elas falam em dor em 4 apoios e precisa parar. Uhum. Isso é uma dor que preocupa. Agora, por que eu foco na dor? Porque é a dor que vai definir o tratamento cirúrgico ou não. Aquela paciente que tem dor que não melhora com absolutamente nada, tem que lançar a mão da cirurgia para tentar. A dor é o principal alerta, né? É o principal alerta. Que é o que incomoda. O resto, Sim. se ela não tiver dor, ela não vai nem saber que tem. E a mulher ela não consegue descobrir uma endometriose, por exemplo, nos exames ginecológicos preventivos. Aí é que tá. Como que a gente descobre uma endometriose? Depois que a gente fez uma anamnese, que é a conversa com o paciente, a gente chegou nessa suspeita, existem 2 exames que a gente pode fazer para tentar diagnosticar. Um chama ultrassom transvaginal com preparo intestinal. E o outro chama ressonância magnética. Qual que é o problema? São exames que a gente não pede de rotina. Por quê? O ultrassom transvaginal com preparo intestinal, que hoje ele é inclusive chamado de ultrassom para mapeamento de endometriose, ele precisa de uma pecinha antes do aparelho muito especializada, que é o médico que faz, né? E esse médico é difícil de arrumar, porque é uma especialização muito específica. Não tem muitas pessoas no Brasil afora que fazem. Em São Paulo, lógico, a gente tem bastante gente que faz muito bem, mas no Brasil afora não. Então a gente, quando tem suspeita nos outros lugares, acaba lançando mão da ressonância magnética. Mas não dá para pedir isso para todo mundo, né? Só dá para pedir para quem tem queixa. Por isso que não cabe a gente colocar isso no exame de rotina. Ficaria muito caro para a paciente fazer isso. E não tem também, não tem relevância para fazer isso. E a gente comentou também, endometriose é um risco da infertilidade também, né? Sim. É uma causa relativa de infertilidade. E existe alguma relação entre parto cesárea, parto normal, endometriose? Tem alguma indicação? Isso também é um assunto com bastante polêmica nos dias de hoje, porque a gente está vivendo na obstetrícia uma transição. O Brasil é um dos países que a gente chama de mais cesaristas que tem no mundo. E hoje está tendo uma transição, né? Quando a mulher tem o parto normal, tem que saber que a palavra normal acompanha. O que quer dizer? Que toda a recuperação desse parto ela vai ser melhor do que um parto cesáreo. É normal. A cesariana, o parto cesáreo, a gente chama, tem que falar, o nome certo é cesáreo, porque ele remete a César, né? O parto cesáreo é uma cirurgia, a recuperação é difícil. E a recuperação ela leva a cicatrizações. Então a gente faz incisão em 7 camadas. E na volta dessas 7 camadas tem cicatrização. E ali podem acontecer alguns focos diferentes do que o corpo estava acostumado. Então, opção a melhor para não acontecer isso, parto normal. A pior é o parto cesáreo. Agora, o que é importante, gente? Hoje, a briga que eu tenho assim com o que acontece no mundo é que a gente não pode esquecer que quem tem que escolher a via de parto é a mulher, né? Existe o parto normal, existe o parto cesáreo.
Cabe a nós, profissionais da saúde, mostrar para a mulher que o normal é melhor. Agora, se ela não quiser, não adianta ficar insistindo. Então, o que acontece no sistema público hoje é que eles querem colocar goela abaixo o parto normal da mulher a todo custo. E não é assim que funciona. A gente tem que ter uma equipe muito preparada para explicar para ela os prós e os contras e ela tomar a decisão do que ela quer. E aí tem os riscos e benefícios. Se ela achar que o risco supera o benefício, ela tem que escolher o caminho que ela quiser. E a endometriose, ela tem cura? Endometriose tem cura. Existem alguns grupos, e aí você consegue pesquisar no Google, aí, grupos de endometriose. Né? Existe um grupo na Baixada Santista que chama Endomulheres. Tem até um aplicativo deles muito bacana, que eles pegam várias mulheres que têm endometriose, criam esse grupo de orientação. Então, como que a gente consegue melhorar e tratar e curar uma endometriose? Como todas as outras doenças, melhorando o estilo de vida. Se você melhorar a alimentação, se você tiver exercício físico regular, se você conseguir diminuir o seu peso, se você conseguir ter uma vida saudável, a chance dos sintomas da endometriose não te levarem para uma cirurgia são muito grandes. Quando a gente tem obesidade, a gente tem um tecido que a gente fala um corpo inflamado. E esse corpo inflamado é ruim para qualquer doença. Então, elas mostram como a mudança de hábito de vida é importante. Tá? E aí, como que a gente chega na cura total? Depende dos sintomas. Se é uma dor que incapacita, vai para a cirurgia. Se não é uma dor que incapacita, a gente consegue melhorar com o estilo de vida. E tem no meio do caminho entre mudança de estilo de vida e cirurgia, métodos que a gente pode usar, como o Dilmirena, por exemplo, que diminui as chances dela ter a dor decorrente de endometriose. Então, importante, cada caso é um caso. Casos leves, resolve com o estilo de vida. Casos muito graves de muita dor, cirurgia. E fica no meio do caminho, manejo medicamentoso. E ainda na relação entre endometriose e gravidez, assim, é um grande risco de aborto? O abortamento não tem muita relação, não. Mais a dificuldade de engravidar. O abortamento não tem muita relação, pelo menos que no meu entendimento, eu me lembro assim, de estudos, não. E é dividida em graus, endometriose? Tem 2 graus que a gente tem que saber principais para as pessoas. Tem as classificações, né, que a gente usa, mas 2 graus para a população entender. Um grau que chama superficial e um grau que é profundo. O superficial a gente não consegue ver nos exames de imagem, mas é como se fosse uma pedrinha no sapato que fica incomodando toda vez. A gente sabe que está lá, mas não consegue achar. Uhum. E a profunda, que daí sim a gente consegue nos exames de imagens mais detalhados e a gente acha e tenta tratar. São esses principais. Tem que saber. E tem como engravidar, assim, com endometriose sem tratamento? Tem como engravidar de qualquer jeito. Quando Deus quer que engravida, você vai engravidar. Tá? Endometriose é uma doença benigna que causa uma relativa infertilidade. Ou seja, não é sempre que a mulher tem infertilidade que ela não consegue engravidar. Quando que ela não vai conseguir? Quando essa endometriose obstruir aquele caminho que a gente falou que o espermatozoide vai. Se não obstruir, ela engravida e melhora. A gestação é até um fator de melhora da endometriose. Uma curiosidade assim, né? Porque a minha mãe engravidou psicologicamente. Ela comprou enxoval e tudo mais. Cresceu barriga, desceu leite, enfim. Pra gente ver também como a nossa cabeça funciona, né? Exato. E aí eu pensei nisso porque tivemos essa semana lá no hospital esse caso de conhecido barriga de aluguel, né? Não sei se o doutor chegou a acompanhar. Não, lá não. Teve essa semana lá no hospital. Aí uma irmã cedeu a barriga, né, pra irmã. E aí vieram N dúvidas lá de todo mundo, como isso daí funciona, como que pode. E aí que veio a minha dúvida sobre genética, né? Será que ele vai conseguir responder? Porque assim, o espermatozoide é do marido dela, né? O óvulo é dela, só que a barriga é da irmã. Então essa criança ela vai seguir a genética da mãe biológica que cedeu o óvulo, do pai ou dela que está cedendo a barriga. Né? Então ficou uma coisa meio... A barriga de aluguel, como era chamada antigamente, hoje a gente chama de útero de substituição. O que é um útero de substituição? Alguém que empresta a barriga para você engravidar. No Brasil existe uma legislação. Né? Quem que pode, no Brasil, doar alguma coisa? Então,
É até engraçado porque essa semana eu tive essa semana não, hoje mesmo, na Santa Casa de São Paulo, a gente teve um casal homoafetivo. Eram duas mulheres que queriam engravidar. Então o que elas queriam fazer? Olha, eu quero engravidar, só que eu quero o meu óvulo na barriga dela. E o sêmen é de alguém que é conhecido nosso, que nós conhecemos através de um grupo de Facebook. Então, se você colocar aí no Facebook, não é para usar isso aí. É só que estou falando de curiosidade, pelo amor de Deus. Existe ali alguns grupos no Facebook que chama de doador. Doador de sêmen. Você acha aí vários grupos, né? Pessoas que doam sêmen para tentar colocar em algum óvulo e tentar engravidar de alguma maneira. Eles fazem inseminação artificial caseira. A gente vai explicar tudo como é que funciona. Agora, qual que é o problema, gente? Cada país tem uma legislação diferente. E o Brasil, para a legislação, a gente sabe como é que funciona, é tudo meio esquisito, né? E no Brasil, se você pegar qualquer produto de uma pessoa conhecida, no caso o sêmen de uma pessoa conhecida, ela vai ter responsabilidade como pai. Então o cara, quando vai lá no grupo do Facebook, dá o nomezinho lá, fulano de tal, sou doador. Se a mulher depois quiser pedir pensão para você, ela pode. Ela pode. Pô, mas como que pode? Sendo que eu concordei com ela, a gente concordou que eu só ia emprestar para ele e ela ia engravidar por conta e risco dela, uma doação. Mas a criança não participou desse processo. Você não conversou com a criança. Então, a legislação brasileira ela garante à criança a criação do pai e mãe. Se você doou e é conhecido, você vai ter obrigação. Então, primeira coisa, você quer engravidar com doação de alguma coisa, faça dentro da lei. E aonde que é dentro da lei? Nos laboratórios específicos. Então, a gente tem um banco de esperma de doações anônimas que a pessoa pode ir lá comprar e aí sim usar. Tá? É caro, né? Como todo tratamento, mas é o jeito de você não ter consequências legais. Agora, e o útero? Como é que funciona isso, esse útero de substituição? Essa antigamente chamada de barriga de aluguel. Existem algumas pessoas que não podem engravidar por algum motivo. Então, por exemplo, se não tiver útero, eu não tenho onde implantar. Então, a paciente no caso dessa, ela tirou o útero, né? Ela deveria ter tirado o útero e não tem aonde engravidar. Então, ela pode pedir para alguém da família dela, a gente chama um parente de até 4º grau, não consanguíneos. O que significa isso? Você não pode, como que eu posso explicar isso? Você não pode pegar o seu sêmen e engravidar sua irmã. Mas se vocês são um casal, você pode pegar o seu sêmen e engravidar a irmã dela. É um parente não consanguíneo seu de até 4º grau dela. E aí essa pessoa, se ela já tiver prole constituída, se ela já tiver filho, ela pode emprestar o útero para você. Tá? E aí tem que ser em caráter judicial, vai fazer um contratinho bonitinho e ela vai gerir para outra pessoa. Ela vai ceder o útero para outra pessoa. De quem que é a genética? É de quem a gente juntar óvulo e espermatozoide. Então, o seu espermatozoide com uma terceira pessoa, no caso dos dois, vai implantar nela a genética de vocês. Tá? Por quê? Quando a gente tem a fecundação, a gente tem o material do homem com o da mulher para crescer dentro do útero da mulher. O corpo da mulher entende que o seu espermatozoide é um corpo estranho e ele tenta combater isso a qualquer momento. O que a gestação faz? Ela protege disso. Ela protege dessa guerra. E essa proteção faz com que não tenha nenhuma interferência externa genética. Então a genética é dos dois. Ela vai funcionar como um corpo estranho numa terceira protegidinho. Entendeu? Agora, se vai dar certo ou não, depende do tempo daí, da tentativa de gestação. Mas é bem interessante. Sim. Inclusive é um trabalho que a gente adora fazer, né? Principalmente nos casais homoafetivos que querem ter filho. Pô, hoje a gente consegue, a gente faz tratamentos maravilhosos. E realmente no caso dessa que deu a barriga para a irmã, realmente é só então o útero, né? Teve. Exato. E é interessante, gente, por que eu comentei antes da gravidez psicológica da minha mãe e tal, né? Porque muitas pessoas têm dúvida sobre amamentação também, né? Ah, mas a mãe que não teve o bebê, que não gerou lá na barriga, ela pode amamentar? Sim, ela pode amamentar, tem todo um processo, Exato. Tanto que tem mães adotivas, né, que amamentam. Exato. É feito todo um processo, para o pessoal que não sabe, né, um acompanhamento, né? Acredito que medicamentoso também, com hormônios, enfim.
Mas tem todo um tratamento para que a mãe, mesmo que adotiva, ela possa amamentar a criança. Esse trabalho da amamentação até você pode falar bem melhor que eu, né? Do manejo. Mas o nosso corpo é fantástico. A gente consegue induzir só com o pensamento. Né? Exato. E se não tiver como no pensamento, a gente faz de alguma outra forma. Um corpo bem estimulado, ele consegue fazer milagres, né? Então, assim, dá para fazer. Tudo é possível. Não, e pensando que realmente é o cérebro que comanda, né? Porque Exato. assim, se ele disser pra você tá grávida. É Que foi o caso da minha mãe. Você vai começar a espirrar leite. O corpo acreditou. Então beleza, eu tô grávida. E engraçado porque eu, além de médico, a minha outra formação, eu sou veterinário também, né? Antes da medicina eu fiz veterinário. E as cadelinhas acontece também. Elas pegam ali um bichinho para elas, falam que é o filhinho, começa a dar leite, amamenta o bichinho. E acontece, ou seja, é a cabeça, né? Muito interessante. É interessante. Pô, o reino animal é interessantíssimo. A mente é muito poderosa, né? Cuidado com o que vocês estão pensando. Exato. E aí, entrando um pouquinho na área de infertilidade, né? Como que a pessoa sabe se ela é infértil ou não? Precisa esperar todo esse tempo? Por exemplo, tem um casal que tem, sei, mais de 30 anos. Eu quero engravidar, nunca tive filho, mas será que tem alguns exames que são feitos antes para você saber, para não ter que esperar mais tempo e descobrir, né? Poxa, 4 anos eu sou infértil. Tem como? Nós médicos, a gente segue muito fluxograma. A gente adora fluxograma, é um roteirinho ali que a gente vai seguindo. Se acontecer isso, é isso. Se não acontecer isso, é aquilo. Né? A gente tenta tornar matemático uma coisa que não é. Agora, quando que a gente investiga infertilidade? Isso é uma pergunta muito bem feita. Quando que a gente investiga? A gente tem 3 formas de investigar a infertilidade. A primeira delas é se o casal quiser. Tá? Chega um casal no consultório e fala, eu quero pesquisar se eu sou infértil ou não. Tá, mas quanto tempo faz que você tenta engravidar? Não, eu vou começar amanhã. É uma vontade do casal. A gente está autorizado a investigar. Existe um princípio na medicina que chama princípio da maleficência. Princípio da maleficência. O que quer dizer isso aí, esse princípio? A gente pode fazer qualquer coisa da medicina desde que a gente não rompa esse princípio, desde que a gente não faça esse princípio. O princípio da maleficência, que é causar um mal para o casal. Então, quando que a gente não vai fazer se o casal quiser? Quando isso exigir exames invasivos desnecessários. O que seria isso? Chega um casal, a menina 17 anos, ele 16, e eles querem fazer o exame lá que chama esterossalpingografia, que é invasivo, injeta um contraste, radiação, um monte de coisa. Então, não vou fazer. Porque você tem 17 anos, você menstrua, eu não posso submeter você a um exame invasivo. Tá? Então, ou seja, se eu fizesse, eu ia cometer o princípio da maleficência. Então, desde que eu não cumpra desde que eu não cometa esse princípio, que eu não faça acontecer esse princípio, eu estou autorizado. Segunda coisa, em relação à idade. O marco é 35 anos de idade. E aí a gente vai falar assim, quando que a gente desconfia que um casal é infértil? Quando um casal que tem relação sexual frequente, e essa relação sexual frequente não seja em dias contínuos, ele tem que ser em dias alternados. Ou seja, não adianta eu transar todo sábado e domingo. Eu tenho que transar de segunda, quarta e sexta. Dias alternados. Eu vou explicar o porquê disso. E o casal não estiver usando nada de método para não engravidar, nenhum método contraceptivo, isso durar 1 ano. Quando ele tiver essa relação durante 1 ano e não engravidar, é um casal infértil. Fala infertilidade. Se ela tiver 35 anos ou mais, a gente pesquisa isso com 6 meses. Agora, se ela tiver 35 anos para baixo, 1 ano. Se ela tiver 40 anos, no dia. Então, os marcos da idade. Quando que eu vou pesquisar? Menos de 35 anos, um casal que tem 1 ano de relação e não engravida. 35 anos até 40, um casal que tem relação por 6 meses e não engravida. E a partir dos 40 anos, no dia. Isso é quando eu vou investigar. Tá? Agora, qual que é a frequência normal de relação sexual no ser humano? Acho que depende do casal, depende da idade, talvez, né? Depende. Acho que tem essa coisa da idade também. Muito relativo, né? A frequência. Mas para engravidar, não.
É relativo. Então, quando a gente pergunta isso, então, esses dias eu atendi um casal, aí chegou lá pra gente e falou assim, olha, é casado já há algum tempo, já faz 8 anos que a gente tenta engravidar, consegue, a gente veio aqui pra saber o que tá acontecendo. Aí eu perguntei pra eles, falei, tudo bem, quantas vezes por semana vocês têm relação sexual? Falei, todo dia. Todo dia, mas todo dia durante esses 8 anos? Sim, todo dia durante esses 8 anos. Eu já cheguei no diagnóstico. Na hora. Qual que é o diagnóstico? O homem infértil. Mentira, né? Quem que transa 8 anos todo dia? Não, eu ainda tô impressionada, cara. Eu fiquei mesinha atrás, deixa eu perguntar. Eu ia falar hiperatividade. Qual é o diagnóstico? Hiperatividade, talvez. Quem que tem relação sexual todo dia? Então, quando a gente recebe esse casal no consultório, geralmente a gente pergunta assim, ó, vocês têm relação quantas vezes por semana? A mulher olha pro cara. E aí, conta ou não conta? Conta ou não conta que não tá rolando nada em casa, entendeu? E aí a gente tem que chegar nesse... O que é normal com um casal? Normal é transar o que eles gostam, né? Você transa o que você gosta. Agora, para engravidar, o que a gente considera frequente e não normal é de 2 a 3 vezes por semana em dias espaçados. E tem um motivo para isso acontecer. O espermatozoide, ele dura, a vida dele é de 48 a 72 horas. Então, se o casal tem relação segunda, quarta, sexta e domingo, o espermatozoide vai ficar vivo a semana inteira lá dentro para tentar engravidar. Então, no momento que ela ovulou, o espermatozoide vai lá para dentro. Então, esse é o normal. Então, a primeira coisa é isso, é saber se o casal está tendo relação sexual. Porque se não está, a gente pode fazer inseminação artificial, por exemplo. Né? Agora, se tiver, a gente tem que pesquisar as outras causas. Mas é engraçado, é interessante. Interessante. Mas assim, ó, deve ter alguém aí que tem relação todo dia, tá? Eu tô falando assim, não criticando, comum, não é impossível, né? Nós gordinhos assim não temos. As mulheres querem saber também, né? O que causa o mau cheiro na vagina? Isso é uma coisa também que quando a gente recebe as pacientes no consultório, quando a gente vai explicar para ela o motivo, já vem um cara de mal, assim, faz cara de brava, né? O principal motivo do mau cheiro em região vaginal é higiene. E aí quando a gente fala isso pra mulher, ela já olha, já cruza o braço, né? Aquela linguagem corporal e fala assim, pô, eu faço minha higiene. Né? Da forma correta. Da forma correta. Agora, justamente é isso que está causando, é higiene demais. Né? Vagina é um lugar que não deve ser lavado. E aí eu brinco com as pacientes e falo assim, ó, existe um orifício do corpo que você deve lavar. Qual que é? O ânus? Não. E aí? Tem um orifício do corpo que você tem que lavar por dentro, vamos falar assim. Só tem um. É difícil da gente pensar. É a boca. A boca. Perfeito. A boca, a gente tem que escovar os dentes. É o único lugar. Depois que você vai no banheiro, você vai evacuar. Você coloca uma ducha de água lá dentro para lavar o reto inteiro. Eu acho que o japonês coloca. Mas os japoneses, eles têm aquela privada que já limpa, faz tudo. Né? Sai brilhoso. A gente eu acho que não. A gente não tem que ter. E eu não sei por que algumas mulheres acham que tem que lavar a região vaginal, que lavando a região vaginal vai deixar ela mais limpinha e mais cheirosa. É o contrário. Quando a gente lava a região vaginal, a gente tira toda a proteção da vagina e dá origem às bactérias, que dão um mau cheiro. Então a primeira coisa para ter um odor bom de vagina é não mexer na vagina. Como que a gente lava a vagina? A gente tomando muita água e fazendo muito xixi, a gente limpa o canal uretral, não é nem vaginal. Né? Tomando muita água e fazendo muito xixi, você não deixa as bactériazinhas ali subir para a região para causar infecção urinária. Do contrário, não mexe. Mais mexe, mais... Né? Então a higiene excessiva pode ser uma causa da infecção urinária. Pode ser uma causa de infecção urinária, pode ser uma causa de mau cheiro, pode ser uma causa de corrimento vaginal. Tudo que mexe demais atrapalha. Né? É que nem a orelha. A orelha... a gente não tem que colocar cotonete lá dentro também. Se você colocar, você está empurrando a cera lá dentro, você cria um tampão e aí sim você tem infecção de ouvido. A vagina é a mesma coisa. Quanto mais mexe, mais chance de bactéria crescer ali. Isso é difícil da gente explicar no Brasil, né? Porque o Brasil, se a gente pudesse, toma 3, 4, 5 banhos por dia. Eu adoro banho. Então, se eu vou para casa, eu tomo banho. Então, se eu vou 5 vezes para casa no dia, eu tomo 5 banhos. E a minha esposa é dermatologista.
Ela olha pra mim e fala, meu, para que você tá tirando o couro, aí você vai ficar banho é doente. muito quente, né? Exatamente. E a região vaginal é a mesma coisa, tá? Como a gente vive num país quente, país úmido, roupas muito apertadas também abafam a região vaginal, isso pode dar origem a mau cheiro também. Então, a galera que usa aquelas calcinhas de academia, aquelas calças leg, muito apertada também, pode ter mau odor. Fungo gosta dessa condição. Então, assim, quanto menos mexer e mais respirar, melhor. Essa é a dica. É só pra gente deixar claro aqui, o que seria esse não lavar a vagina? Por exemplo, é entrar no chuveiro, ok, deixa lá. Porque assim, entender, porque assim, algumas pessoas têm ainda essa cultura da ducha e tal, né? Isso que seria errado. Exato. Essa é uma ótima pergunta, porque lavar por fora, né? Por fora tudo ok. Então, posso usar sabonete íntimo? Isso que eu ia perguntar agora. Exato. Pode Indica, usar, não? Pode usar íntimo. desde que seja por fora. Tá? O que a gente gosta de passar para as pessoas? Usar coisas neutras. Então, tudo que for sabonete neutro por fora, tudo bem. Por dentro vai causar alguma coisa. Então, o que não pode? Lavar a vagina. Quando a gente fala de vagina, para o médico é fácil. Né? Agora, você me perguntando, caiu minha ficha. Você pensa na vulva feminina. Então, vulva é tudo que tem para fora. A vulva feminina tem glande do clitóris, que é o capuz clitoriano, região de grandes e pequenos lábios, região ali perineal, é toda a região vulvar da mulher. Tudo que for para dentro é vagina, tudo que for para fora é vulva. Então, vulva se lava. Vagina, não. Não. Senão o doutor vai chegar com umas pacientes, o senhor pediu para não lavar. Chega lá, não lava a virilha, não pode lavar. Exato. Só não precisa esfregar nada, só água com sabão, superficial. Com a modernidade e tal, algumas outras coisas foram surgindo, né? Existe também hoje esses lenços umedecidos para a região íntima também, existem desodorantes íntimos. O doutor indica? Que aí é a crítica que eu tenho da Anitta, lá que eu falei. Ela inventou uma colônia vaginal. De jeito nenhum, gente. Lá dentro não é para colocar nada. Nada que for para a região vaginal interna, não. Não indico nada. Mas eu digo de lencinho umedecido, Nada. que hoje já virou meio que costume alguns, né? De ir no banheiro, fazer higiene, usar o lencinho. Essa higiene excessiva também pode ser causa de infecções. Somente externo. A melhor forma de limpar a região vaginal após micção é papel higiênico e só colocar assim em cima. Essa é a melhor forma. Sem esfregar, sem passar. E principalmente, se for quando vai evacuar, nunca levar o material da região anal para vaginal. É sempre da vagina para o ânus e de preferência é só encostando, assim, sem esfregar, sem levar para lugar nenhum. Agora, tudo que for a mais, esquece. É interessante isso que o doutor falou, porque a gente trabalha com bastante criança também, né? Eu sou da área educacional. E isso é muito interessante para a gente orientar as mães também, né? Quando as crianças estão nesse processo de aprendizagem, de higienização íntima e tal. De realmente, né? De trazer, que a gente fala, né? Da frente para trás e não o contrário, porque para a criança é mais fácil, né? Vir de trás para frente. Exato. Mas sempre orientar ao contrário, porque é risco de infecções, enfim. E a criança é pior ainda, porque se a criança tem um corrimento vaginal causado por uma higiene, ela não teve relação sexual, a gente não pode entrar lá com espéculo, a gente não pode examinar de uma forma propriamente bacana, igual uma paciente que teve já a relação. Então, o cuidado da higiene da criança é primordial para evitar que aconteça o corrimento vaginal. E ainda voltando um pouquinho para essa coisa do mau cheiro, existem odores que são característicos, né? A mulher, ela sabe, a mulher é o ser humano, né? A gente se conhece. Então, existe algum cheiro que é diferente. Não, esse aqui não tá diferente. Né? Aí é que a mulher, acho que talvez tenha que procurar um médico. Olha, tem um odor diferente, estou com um corrimento diferente. Né? O que pode ocorrer esses odores diferentes? Geralmente, o odor vaginal, ele é causado pelo corrimento. Geralmente é causado pelo corrimento. A gente tem 2 corrimentos principais, tá? Existem os outros, mas eu acho que não são comuns, né? Não vem ao caso. Mas os 2 principais é o corrimento por fungo, a gente fala que é a candidíase, e o corrimento por bactéria, que a gente fala que é a vaginose bacteriana. Existe uma diferença muito grande entre elas. O fungo, que é a candidíase, ele é um corrimento que geralmente ele é esbranquiçado. Ele parece nata, coalhada, assim. Essa
dá para a gente fazer essa comparação. Esse corrimento do fungo, geralmente ele não tem cheiro nenhum. Ele causa coceira. Coça, 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 coça. Então, a gente fala, corrimento de fungo é aquele que a mulher só tem coceirinha, quando olha para a calcinha ou para o absorvente, vê aquele tecidinho branco, corrimentinho branco. Agora, já o da bactéria, esse sim, ele tem um cheiro ruim, né? Qual que é a característica desse cheiro? A gente chama de odor de peixe podre. Tá? Isso não sou eu que estou falando, está descrito nos livros, né? De uma forma mais polite, assim que a gente pode falar, mas a gente pode falar que tem odor de pescado. E alguns livros novos colocam dessa maneira. Esse corrimento geralmente não coça, ele só tem odor ruim. Então, isso é geralmente relacionado com a bactéria. Os dois estão relacionados com higiene também. Interessante essa comparação do pescado, porque é característica para identificar. E é mesmo. Geralmente ela reclama na relação sexual, né? Após a relação piora um pouquinho o cheiro, ou quando vai fazer higiene, ou quando vai no banheiro. Se queixa, mas são os dois principais que a gente tem que ficar atento. Agora, qual que é a recomendação? Aconteceu qualquer um, procura um ginecologista. Doutor, o que seria o ovário policístico? O que é o ovário policístico? O ovário policístico foi um nome errado que deram para uma doença que descobriram muito antes da gente saber o que ela era. Né? Complicado. O que acontece? Todo mês a mulher joga dentro do ovário, ela joga ali para o ciclo menstrual um número de folículos ovarianos. O que é folículo ovariano? É uma bolinha. Ela joga ali. Essa bolinha vai crescer, vai produzir um hormônio que vai preparar a mulher para a gestação. Todo mês isso acontece. Existe um mecanismo de controle hormonal no corpo que quanto mais hormônio você produz no ciclo menstrual, menos folículo ovariano é estimulado. É difícil da gente entender. Vamos tentar passar para a prática. O folículo ovariano ele está numa filinha para entrar no ciclo menstrual. E essa filinha é como se fosse uma balada. Existe um hormôniozinho que fica ali como se fosse um segurança de balada. Então, quando você passa na frente da balada, você vê aquela fila grande, enorme, e lá dentro a balada está vazia. Isso daí é um ciclo menstrual. O segurança da balada está deixando os folículos todos na fila ali, para todo mundo que passar achar que está bombando. E lá dentro não está acontecendo nada. Em um momento, esse segurança ele deixa entrar um pouquinho de gente para dentro da balada. Isso é a entrada do folículo ovariano. Esse folículo começa a crescer, até que ele ovula, a mulher passa para a segunda fase do ciclo menstrual. Quando esse produto finaliza, a mulher menstrua. Esse é o ciclo menstrual. Tá? O que acontece? Quanto mais o folículo cresce, mais hormônio ele produz e menos estimulante de crescimento de folículo é produzido no corpo. Tá? O que acontece? O protótipo da mulher com ovários policísticos é uma mulher que tem obesidade. A paciente obesa, ela produz esse hormônio, ao invés de ser no ovário, ela produz uma conversão de gordura periférica. Como ela está produzindo lá na gordura e não no ciclo ovariano, essa produção bloqueia o ciclo ovariano dela. Então a fila da balada fica sempre cheia. O segurança da balada, por já ter muita gente chegando de outro lugar, ele não deixa ninguém entrar. A primeira pessoa que pegou um ovário desse, olhou no ultrassom e ele viu um monte de bolinha de água. Ele falou, putz, é um ovário cheio de cisto. Ele falou, ovário policístico. Mas não era cisto, era folículo ovariano preso pelo segurança da balada. Então ele chamou isso de policístico. Então o que a mulher com síndrome dos ovários policísticos tem? Ela tem um segurança contendo aquele povo todo ali fora e não deixando ninguém crescer. Ele vai ficar para sempre pequenininho. Ou seja, a mulher nunca passa para a segunda fase do ciclo menstrual. Se ela não passa para a segunda fase, ela não ovula. Se ela não ovula, ela não menstrua. É uma cascata de eventos. Como que resolve isso? A maioria dos casos resolve tirando aquela galera que está vindo de fora. E quem que faz isso? É o peso. Se ela diminuir 5 a 10% do peso, ela volta a ser liberada. O segurança da balada começa a deixar entrar a gente de fora. Mas isso acontece exclusivamente com pessoas que têm problema com obesidade? Na maioria dos casos, sim. A gente tem síndrome dos ovários policísticos em pacientes magras e pacientes obesas. A obesa, ela representa a maioria delas. A magra é por outro mecanismo, tá? Que daí não se resolve com redução de peso, lógico.
Mas aí seria a mesma lógica. Alguma coisa está acontecendo que tá vindo uma galera de outro lugar pra balada e o segurança tá Tá segurando. freando ela. Seria mesmo, né? O mesmo mecanismo. É o mesmo mecanismo, só que ele não vem da gordura, ele vem de outro lugar. Tá. Interessante. E aí é um risco para infertilidade também, então, porque né? se ela não ovula, ela não menstrua e não engravida. Porque para engravidar precisa de ovulação. Se não tem ovulação, isso aí, gente, é até uma forma do corpo te proteger. Porque se a pessoa tem obesidade e ela vai engravidar, ela pode ter os riscos da gestação da obesidade. Então o corpo já fala, não, peraí. Primeiro resolve esse problema, depois você me mete numa enrascada que é a gestação. Ele freia isso aí. Perdeu o peso, ela vai desenvolver a gestação na maioria dos casos. Agora, o que pode acontecer na gestação numa paciente acima do peso? Risco de diabetes gestacional, risco de doenças hipertensivas, risco de várias sobrecargas, né? Ninguém tem gordofobia, eu sou gordo, né? Ninguém tem gordofobia, mas a gente tem que falar da parte médica que tem risco para a gestação. E o corpo às vezes fala, opa, peraí, resolve esse problema, aí a gente dá a chance para você engravidar. E aí, já que a gente falou de obesidade, né? Ele falou pra gente não chamar ele de doutor, tá, gente? Eu tô tentando chamar ele de Edu. Igual o Edu comentou com a gente, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? De gordofobia. E aí a gente tem um parâmetro, né? Existe um cálculo de IMC em que a gente sabe se a gente está dentro do peso, se acima de tal IMC está sobrepeso e acima já é um grau de obesidade. Então, esse é um cálculo que dá pra gente fazer, pra gente saber onde nós estamos nessa escala, né? E nessa escala de obesidade, no caso de gravidez, o doutor indicaria o quê? Parto normal, parto cesárea e quais seriam os riscos? Ainda seria, acredito que o via vaginal, né? Que seria o normal. Ou estou errada? O IMC, ela é muito importante. É o índice de massa corpórea. Né? Quando ele está muito elevado, a gente chama os graus de obesidade. Para paciente da síndrome dos ovários policísticos, a gente vê circunferência abdominal. Então a gente tem uns marcos de circunferência abdominal. Se eu me recordo bem, é 88 para a mulher e 100 e pouquinho para o homem. Tá? De centímetros de circunferência abdominal. Quando ela rompe essa barreira da circunferência abdominal, a gente fala que ela tem uma resistência periférica à insulina. Essa paciente que tem a resistência periférica que faz a conversão. De ver. Bem simples, no consultório chega, vê a circunferência abdominal, mais que 88 centímetros. Opa, ela tem risco de resistência à insulina. Isso é muito importante. É isso que a gente quer reduzir, essa resistência. Tá? Agora... Isso tem a ver com as camadas de gordura, não? Isso tem a ver com as camadas de gordura da pele? Não? A resistência à insulina, ela acompanha as camadas de gordura da pele. De uma maneira genérica, sim. Tem um pouquinho a ver, sim. Tá? Agora, o que é importante? O paciente tem obesidade e engravidou. E aí eu adoro fazer perguntas. Eu dou aula, eu faço perguntas para os alunos. Se uma paciente engravidou hoje, e ela tem 100 quilos, quantos quilos ela tem que perder na gestação? Quanto você acha que ela tem que perder na gestação? 10% na gestação, e aí? Não sei te dizer em números. Nenhum. Gestação não é momento de dieta para emagrecer. Porque o seu corpo está acostumado com tanto de caloria ali. Vai ter uma demanda nova, que é a gestação. Se você estiver perdendo, você tem risco de prejudicar a gestação. Então não é o momento de fazer dieta para perder peso. Mas é o momento de não ganhar. Tá? Então, assim, a gente tolera mais ou menos até 1 quilinho por mês na gestação. Tá, para ela ganhar. Agora, se ela tiver obesidade grave, moderada para grave, a gente orienta nem 1 quilo ganhar mais na gestação, mas também nenhum perder. Então ela tem que manter uma gestação adequada. E aí? Engravidou, não ganhou peso, bonitinho, só que é uma paciente obesa. É melhor o parto normal ou a cesárea? A gente sempre, 100% das vezes é melhor o normal. Esse não ganhar peso, contabiliza o peso da barriga, do bebê, da gestação? Contabiliza o peso de tudo. Você não pode perder. Tá? Não pode perder. Não pode começar a gestação com 100 e terminar com 70. Quer dizer, então a teoria, na prática, aliás, ela estaria ganhando peso por causa da gestação, mas controlando na dieta. Como se fosse perdendo por causa da dieta. Exatamente. Entendi. A gente pode pensar dessa maneira.
E aí, falando do parto até também, né? Acredito que assim, na obesidade a gente tem um acúmulo de gordura na região abdominal também, né? Exato. O que dificulta até na cicatrização, porque geralmente essa região cobre, e aí risco de infecção, enfim. Mas tudo isso, assim, eu acho que é interessante orientar, né? Durante... O que eu percebo, né? No centro obstétrico, que as pacientes, as mãezinhas, elas vêm com menos de informação possível, né? Exato. De como, do que é um parto, o que ela sente, como vai ser. Eu acho que ainda tem muita coisa romantizada, né? O porquê que se indica o parto normal, no caso de cesárea, né? Porque no caso de obesidade, né? O porquê que é um risco a cesárea, não só durante a cirurgia, porque cesárea é uma cirurgia, né? Igual o Edu falou. São 7 camadas, né, de corte e cicatrização. E no caso de uma mulher que tem problema com obesidade, eu acho que esse risco é maior ainda, né? Sim. Tanto para o parto quanto para a recuperação. Então, eu acho que é importante saber disso, né? Com certeza. De orientar. O que dificulta uma recuperação cirúrgica, né? Tecido adiposo, ele é o nosso vilão. Por quê? Primeiro, assim, quando a paciente não é obesa, vai fazer uma incisão cirúrgica, a distância que tem do meio externo para onde eu quero chegar é muito pequena, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui uma garrafa de água, um recipiente de água. Para eu chegar nele é só afastar o microfone e pegar. Agora, se eu colocar aqui o fone, um copo, um livro, um monte de coisa para eu chegar lá, vai me dificultar. Eu consegui chegar, agora eu tenho que fazer todo o caminho de volta. Tenho que reconstruir todo esse caminho de volta. Eu crio camadas a mais de recuperação, né? A gordura, ela produz um líquidozinho que chama seroma. Esse seroma, ele vai acumulando ali, babando. Essa babação desse seroma, o seroma é como se fosse se você pegasse manteiga, assim, quando finalizou a manteiga, aí você tenta lavar aquele pó de manteiga, não consegue tirar de jeito nenhum, é aquilo lá. Só que aquilo lá sendo produzido a todo momento. Esse serominha, esse que você não consegue tirar de jeito nenhum, ele começa a dificultar a cicatrização. Ali os pontos de sutura que estão tentando se ligar ali, ele fica lavando isso daí, bebedando. Isso cria o quê? Um espaço para vir alguém de fora e contaminar, dá espaço para infecção. Então o que acontece? As barrigas em avental, o abdômen, barriga não, né? Abdômen em avental, quando ele cobre essa região, ele abafa, cria mais seroma e cria um ambiente de dificuldade. E aí as mulheres adoram simular esse tecido adiposo, colocando cintas após o parto. Então, ela quer sair da maternidade e colocar uma cinta para ficar bonitinha. Gente, não é o momento, porque você está criando essa barreira, está deixando o seroma ali, está deixando não respirar, você vai fazer tudo que uma paciente obesa tem, né? Então, quanto menos a gente mexer, melhor. E uma gestação com obesidade é uma gestação de vários riscos, inclusive para recuperação. Ou seja, é melhor não mexer nessa região, é melhor que o parto seja normal, a recuperação vai ser dela, né? E aí, você tocou num assunto muito bacana, né? Nós recebemos pacientes no hospital que a gente trabalha, no comum, e elas chegam para a gente sem informação nenhuma. Esse é o problema do Brasil. Esse é o problema do Brasil. E falando disso, não tem como não falar de governos, né? E não estou falando de lado nenhum de governo, pelo amor de Deus. Mas os governos que antecederam a nossa situação, por meio das corrupções, eles desviaram verbas da saúde absurdas, que são milenares, não são coisas de agora só, né? São coisas milenares. Isso tirou o direito da população brasileira de ter uma saúde digna. Então, hoje, nós trabalhamos no Hospital do SUS, que é gerido pelo Hospital Albert Einstein, acho que pode falar, né? Sim, sim. Gerido pelo Hospital Albert Einstein, que prova pra gente, por A mais B, que o SUS funciona. Poxa, nós trabalhamos no hospital que, gente, ele é melhor do que um monte de hospital particular que eu trabalho. Então, eu trabalho em hospitais particulares na Baixada Santista, eu trabalho em hospitais particulares em São Paulo, e não tem nenhum hospital que eu trabalho que seja melhor do que esse hospital do SUS gerido pelo Einstein. O que ele mostra pra gente? Fala, se a gente não roubar, funciona. Exatamente.
Então a paciente, ela chega pra gente lá no Einstein, não é desinformada pelo Einstein, é pela rede. E a rede que é roubada lá atrás. Agora, como que isso acontece, não sei. Não quero nem saber desse mundo político, mas que chega com uma deficiência, chega. Poxa, lá no Einstein a gente tem médicos de gabaritos que vocês não acreditam. São pessoas assim com formações, e não só os médicos, as equipes de enfermagem, as escolas de enfermagem, as equipes das técnicas, as equipes da farmácia. É uma equipe assim, ó, anos-luz de hospitais particulares renomados em São Paulo, mostrando que se a gente não tiver roubalheira, a coisa funciona. Exato. É triste a gente viver num país em que tem tanta capacidade, tanto recurso, e a gente ser roubado a todo tempo e não conseguir ter uma saúde de sucesso. Poxa, lá no Einstein, que é no SUS, a gente tem cada maca com ultrassom de 60, 70 mil reais do lado, lá pra gente usar a todo momento. Pô. A maternidade é um quarto só por mãe, né? O que em convênios eu não vejo. Não tem, você tem quarto conjunto. Lá, cara, você colocou o pé no hospital, tem uma emergência, você fez assim, o bebê nasce em 10 minutos. A gente tem um tempo lá aqui. Lá da porta do hospital lá fora, se a gente fizer assim, isso quem faz são eles, lá se fizer assim, o bebê tem que chegar lá em cima e nascer em 20 minutos. E acontece. Total. Eu queria ter um hospital particular que eu trabalho, que você faz assim, vai demorar 1 hora para nascer o bebê. E fica tocando música. Música. E aí eu acendo um alerta aqui para as pessoas, para os brasileiros e para as brasileiras, né? Hoje a gente é enganado não só no sistema público, é enganado no sistema particular. Eles vendem planos de saúde para vocês, que vocês pagam R$100 por mês e acham que vai ter trabalho de Einstein. Não vai. Eles vendem planos que eles não conseguem contratar profissionais para te atender no básico. É melhor o SUS. Para de se enganar com esse povo que rouba a gente a todo momento, né? Usa a linha do SUS. Então, as pessoas tinham que experimentar esse hospital do Einstein para nunca mais querer pisar em outro hospital. Que é o que acontece lá, né? Quantas pessoas a gente recebe lá que quer lá? E que fala, nossa, né? Eu queria muito. E uma coisa que eu achei impressionante também, foi interessante o doutor ter falado isso, porque quando eu entrei lá, eu vi esse mundo totalmente diferente. E aí eu pensei exatamente a mesma coisa. Falei, gente, é um hospital do SUS. Eu até comentei com ele, falei, tem condições, dá pra fazer. É só administrar certinho, dá pra fazer. Né? Só pra você ter uma ideia, eu tô saindo de todos os outros. Eu não quero mais trabalhar em outro lugar. Eu quero só lá. Porque funciona. Exato. É uma coisa que eu não abro mão também, porque eu sou de Guarulhos, eu demoro 3 horas e meia pra ir e 3 horas e meia pra voltar. Mas eu não abro mão, justamente porque é a satisfação do trabalho bem feito, de você aprender sempre, estar ali com pessoas dedicadas e tal, ver que o lugar funciona. Equipe unida, equipe trabalhando. É gostoso, um lugar gostoso de trabalhar. Então, a gente tem que aprender a ser mais exigente com o que a gente paga, né? Poxa, esses dias me perguntaram, quem que você vai votar? Olha, eu votaria em alguém que fizesse que eu parasse de pagar plano de saúde, que fizesse eu parar de pagar escola particular, fizesse com que eu não precisasse comprar um carro para eu ir para o meu trabalho, que eu conseguisse andar em transporte público, que eu conseguisse usar a rede de saúde aonde eu quisesse. É possível, é só não roubar. Exatamente. É só não roubar, né? E foi bem interessante também, porque assim, nem todos vivem essa realidade, né? A gente tá no mundo restrito lá. SUS, mas é um lugar específico com aquelas pessoas. Não tem como ainda atingir todas as regiões, enfim. Mas o que é importante, né? Já que não vem da parte do SUS, né? Enfim, não vou dizer da parte médica, porque nem sempre é em relação ao médico. Da parte administrativa. Isso. Da administração pública. O que é importante para as pessoas, né? Acho que cobrar, não só cobrar o governo, mas assim, cobrar mesmo, assim, as mães, né? Ficarem atentas ao pré-natal, tirar todas as dúvidas, perguntar, porque nem tudo é flores, nem tudo é tão bonito. É claro que a maternidade é uma coisa bela, né? Acho que a vida da mulher, da mãe e do pai, né? Dividida entre antes e após o filho, né? Mas é importante perguntar e tirar todas as dúvidas, né? Porque é um momento difícil, você quer alguém te acompanhando ou não, né? Faz todo o processo certinho antes, né? A gente foca muito nessa coisa da prevenção.
Porque não chega lá com tantas dúvidas, achando que é parto de novela. Gente, parto de novela é assim, gritou e pronto. Mas o processo é muito maior do que aquilo, né? Isso, O é muito mais processo de complexo dor. do que isso. Exato. É até explicar o porquê de cesárea, o porquê de normal. Acho que é bem interessante deixar bem fixo na cabeça de todo mundo, porque realmente as pessoas chegam, né, sem saber, eu quero isso, quero aquilo, mas não faz ideia do que é isso, do que é aquilo. E as pessoas têm que parar de culpar os profissionais da saúde por esses erros, porque a gente está lá querendo, eu não conheço nenhum profissional da saúde que está lá para fazer o mal para ninguém. Todo mundo quer atender todo mundo da melhor forma possível. Isso é a maioria, né? Mas nos hospitais do SUS, não é o caso desse que a gente trabalha, mas nos hospitais do SUS, geralmente a gente trabalha com um contingente menor do que a gente deveria. A capacidade é menor do que a gente tem. E a gente se desdobra para fazer tudo pela população. A gente tem que começar a culpar as pessoas certas. É a administração pública, né? Veja que na pandemia, no início da pandemia, nós médicos, nós profissionais da saúde, em alguns hospitais fomos proibidos de usar máscara porque não ia ter. Vocês lembram disso? Não sei No se começo, no começo. sim. Olha, não vai usar máscara porque não vai ter. Eu não estava no início da pandemia, né? Mas amigas me relataram que não podia. A gente tinha que andar por... Mas como assim, cara? Tá vindo aí uma pandemia. Não. Diretoria do hospital. Mas o governo de fulano é foda porque fez... Não era governo, era hospital particular. Tô falando de hospital particular. A gente foi proibido. Por que eu tô falando disso? Porque a gente colocou a nossa vida em risco durante a pandemia. Todos os profissionais de linha de frente. Maternidade é o que não parou na pandemia. E aí, quando foi para a gente ter o reconhecimento, que foi o teto de salário da enfermagem, e aqueles que eu não posso falar o palavrão aqui, eles não quiseram aceitar isso, eles deixaram de pagar uma dívida que tinha com a classe. Deixaram de pagar uma dívida com a sociedade. Eu fiquei revoltado. Eu fui para as redes sociais, eu não vou geralmente falar dessas polêmicas, mas fui falar, gente, pelo amor de Deus, a gente acabou de passar por um momento que vocês estavam exaltando os enfermeiros, exaltando os médicos, heróis, não sei o que. Acabou, todo mundo tá vivo, legal. Vamos dar um salário digno? Não. Salário digno Isso não. Isso Palminha não. Ok, né? Palminha legal, panelinha bacana, na hora de dar um salário digno, não. Então, assim, poxa, quem que a gente tem que culpar? Quem que a gente tem que valorizar, né? Então, tá tudo errado no Brasil, né? Infelizmente. A gente vai voltar um pouquinho no assunto de infertilidade, né? Teve uma pergunta bem interessante. Se é possível ser infértil após o primeiro filho? Sim. Existem duas classificações de infertilidade principais. Infertilidade primária e infertilidade secundária. A infertilidade primária é aquele casal que nunca engravidou. Está tentando engravidar pela primeira vez. Infertilidade secundária, aquele casal que engravidou já no passado, que agora não consegue mais. Então é possível, né? Primeiro, é possível porque o óvulo é finito. A mulher com 40 anos ela pode entrar na menopausa. Pela menopausa não vai engravidar. Caso Cláudia Raia, depois para comentar. O homem, alguma coisa pode ter acontecido no meio do caminho também que ele para a produção. Então tem que investigar. Um casal que tem infertilidade secundária, ele tem que partir da mesma investigação de um casal que nunca engravidou. E quais são os riscos para a mãe e para o bebê no caso dessa gravidez considerada tardia? Uma gravidez após a idade? Após os 35, né? Você está falando do caso da Cláudia Raia, não? Também, porque veio à tona e tal, mas quais os riscos que seriam, né? Para a mãe, para o bebê, o que teria que ter de cuidados maiores? Quando a gente recebe uma gestante, a gente coloca na carteirinha de pré-natal os diagnósticos. Os diagnósticos obstétricos normais, que são normais. Primeira gestação, segunda gestação, ela teve um parto normal e está com tantas semanas de gestação. E coloca os patológicos. Entre os patológicos existe um diagnóstico que chama gestação tardia. É a mulher que engravidou após os 40 anos de idade. Quando ela engravida após os 40 anos, o óvulo dela não tem a mesma qualidade do que uma mulher de menos de 35 lá atrás. Então ela tem mais chances de ter algumas síndromes genéticas. Entre elas, por exemplo, a síndrome de Down. Quer dizer que isso vai acontecer? Não quer dizer que isso vai acontecer, mas pode acontecer. Tá? Agora,
O maior risco em relação à possibilidade na cabeça da mulher de gestação tardia é naquela mulher que tinha um ciclo menstrual, entrou na menopausa e depois de alguns anos ela voltou a sangrar. Por que eu estou falando isso? Porque hoje a gente está com essa mensagem do caso da Cláudia Raia na cabeça e falou assim, poxa, então quer dizer que pode ser normal eu menstruar, de repente eu entrei na menopausa, daqui 10 anos eu sangro de novo, está tudo bem? Quando isso acontece, a principal coisa que a gente tem que ir no médico para descartar é câncer e não gestação. Então por isso que a gente tem que acender um alerta. Uma mulher que vinha menstruando normalmente, ela ovula normalmente, entrou na menopausa, ficou 10 anos sem usar nada, nenhum medicamento, nada que falseasse isso. E ela não menstrua mais. Daqui 10 anos ela voltou a menstruar, vai no médico que pode ter alguma coisa errada. Tá? E aí, se for só a menstruação e ela engravidar, vai ter os riscos que a gente falou. Esse ponto é bem interessante porque assim, a mulher com a idade avançada, ela pode desenvolver uma criança, né, uma gestação, com alguma coisa anormal ali, como por exemplo que sai do padrão, Sim. que é no caso a síndrome de Down. E no caso do homem mais velho, né, a idade mais avançada e a mulher com a idade mais jovial. Pode acontecer também? Primeiro assim, a mulher com mais idade, ela tem uma chance de ter alguma coisa errada na gestação. Mas a mulher mais jovem também. Tá? As duas têm chances. Né? O que acontece é que na mulher mais velha, a chance em relação à mais nova é maior. Isso não quer dizer que ela vai ter. Ela tem uma grande chance de ter uma gestação sem problema nenhum. Certo? Agora, em relação ao homem. O homem, se ele tiver produção de espermatozoide com 80 anos, ele consegue engravidar e não tem maiores riscos, não. O difícil é ele conseguir engravidar com alguém com 80 anos, mas se tiver relação, tudo bem, tem maiores problemas. O maior problema é em relação ao óvulo mesmo. E faz aquela criação em 9 meses, né? Exatamente. É mais da idade do óvulo, idade da reserva. Ele não é que nem o vinho, que quanto mais tempo, melhor, né? Mais tempo, pior. Então, no caso de gravidez tardia, o risco maior é para o bebê e não tanto para a mãe, é isso? Não, para a mãe também tem risco, né? Quanto mais tarde engravidar, mais chance das doenças serem piores, né? Mais chance. E aí a gente tem que relacionar isso com qualidade de vida, de reserva hormonal, de reserva de massa óssea, qual a condição da mulher naquele momento, tá? Não é um crime engravidar mais velha. Né? A gente tem que ver que condições que a paciente se encontra naquela situação. Por que eu estou colocando isso? Uma paciente com 20 anos, pesando 140 quilos, ela tem mais risco de engravidar do que uma pessoa com 50 que tem 40 quilos. Então a gente tem que ver qual é a condição daquilo que a gente está falando. O que mais me preocupa naquele momento, síndrome genética. A gente tem que dar um alerta para isso. Do contrário, ver qual que é a condição da pessoa. E aí colocar os riscos inerentes a essa condição e não somente a idade. Né? A gente brinca até que idade não é doença. Uma vez que engravidou, se está tudo certo com a saúde, a chance é legal. Tá? E é interessante a gente focar que não é um julgamento, né? Exato. Na verdade, são riscos que a gente está expondo aqui e que, na verdade, cada um é cada um. Acho que ser humano não tem uma receita de bolo, né? Não tem como a gente afirmar o que é bom para uma, não vai ser bom para outra e ok. Existem parâmetros científicos, né, de comparação, mas não e tanto não é um julgamento, e o meu trabalho é esse, né? Eu trabalho com reprodução humana. O meu trabalho é realmente fazer as pacientes que não conseguem mais engravidar de uma maneira natural de engravidar. Então eu recebo bastante pacientes mais velhas, né? Com mais idades, que é o que eu gosto de trabalhar. Agora, qualquer pessoa precisa saber os riscos. Se você for no médico, engravidar com 16 anos de idade, você tem que saber os riscos que você corre. E com 50 também. Né? E quais os exames que são feitos para que a mulher descubra, né, se ela é fértil ou não? Para ela, em casa, o primeiro exame é a tentativa de relação sexual. Esse é o exame que ela vai fazer. Estou tendo relação sexual, não consegui a gestação. No médico, vai depender das perguntinhas que ele fizer. Os exames básicos que a gente faz para descartar algumas doenças é ultrassom para a gente avaliar o útero, ultrassom transvaginal.
A gente pede para a paciente alguns exames de sangue para descartar algumas doenças principais que mexem com o eixo hipotálamo, hipófise e ovário, que a gente fala que são os hormônios do ciclo menstrual. A gente pede exame de reserva ovariana, que seria bacana a gente falar um pouquinho aqui também. E exame de caminho. Qual que é o exame de caminho? Chama histerosalpingografia. Isso eu estou falando de mulher. Antes de tudo isso, a gente tem que pedir para o homem para descartar aquelas 50% das causas, que é simples, chama espermograma. Né? O homem vai até um laboratório, pelo método de masturbação, ele coleta o sêmen e a gente analisa esse sêmen, vê se está adequado ou não para ter a gestação. Acho que se a gente colocar assim, 3 exames principais: espermograma, ultrassom transvaginal e histerossalpingografia. São os 3 exames principais para a gente pesquisar a infertilidade. E no SUS a gente consegue esse exame facilmente? Facilmente é uma palavra forte. Mas consegue, tá? E aí, quando a gente fala em SUS, a gente tem que ver onde a gente está. Tá falando de São Paulo. São Paulo tem uma rede de apoio grande para pesquisa de infertilidade. Agora, como que funciona isso? Tudo começa na UBS, que é a porta de entrada. Na unidade básica de saúde, você vai passar com o ginecologista, vai falar para ele que você tem infertilidade. Ele vai fazer a primeira pesquisa, que é a conversa com você, para saber que tipo de exame que ele vai te pedir. Quando saíram os resultados do exame, de acordo com o tipo de infertilidade que você tiver, ele vai te guiar para um serviço de referência. A gente tem 3 serviços de referência em São Paulo que tratam as pacientes com infertilidade. A Santa Casa de São Paulo, a USP, que é o Hospital das Clínicas, e o Pérola Baiton. A USP e o Pérola Baiton com tratamentos de alta complexidade e a Santa Casa de São Paulo com tratamento de baixa complexidade. Tá? E aí a UBS tem que te encaminhar para o melhor serviço que for de acordo com a sua clínica. Então a primeira porta é o UBS mesmo. UBS, sempre UBS. Legal. E nós comentamos sobre infertilidade, a gente falou sobre a rotina de cada mãe, que, por exemplo, uma pessoa que tem obesidade com 17 anos, talvez tenha muito mais risco do que a outra que tem uma atividade, né, física com 50, enfim. Então, falando de atividade física, a gente vai trazer um pouquinho no enfoque da dança, né? Ótimo. Porque a gente tem um público aí de professores de dança, de bailarinos, de coreógrafos. E aí, a gente tem um pouquinho dessa dúvida. Pode ou não pode dançar na gravidez? Quais seriam os riscos? Quais são os benefícios? Os principais cuidados. Dançar na gravidez não pode. Deve. Deve. A gente tem que fazer exercício físico. A gente tem que fazer exercício físico. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é assim: existe alguma condição da sua gestação que contraindique qualquer tipo de exercício físico? Isso não é dança, é qualquer coisa. Né? Por exemplo, você tem uma cardiopatia, você tem um problema no coração muito sério. Você foi no médico e ele viu que você não está apta para fazer exercício de esforço. Lógico, você não pode fazer exercício físico. Estando em condições normais, em condições habituais, você pode fazer o que você quiser. Né? E a dança, eu sou suspeito para falar porque minha esposa é formada em balé clássico e jazz, né? Olha Ela tem formação assim e Essa informação eu não tinha. Você não tinha. Ela dança muito bem, inclusive, né? Foi assim que eu conquistei ela, né? Com o meu gingado. O Edu não dança. Eu até sou bom de um forrozinho, assim, até mais. Mas ela dança melhor, lógico. E deve, né? Você tem que fazer exercício físico. O exercício físico, ele te prepara para as condições do parto, por exemplo. Né? O dia do parto é uma maratona que pode demorar até 48 horas. Uma pessoa que tem condicionamento físico e a dança te fornece isso, ela vai te preparar para aquela caminhada. Né? Uma paciente sedentária, que não faz nenhuma atividade física, se tiver que ficar 48 horas em trabalho de parto, ela não está acostumada a fazer exercício. Muito provavelmente ela vai ter mais dificuldade numa paciente que tiver. Poxa, a dança ela vai diminuir chance de você desenvolver doença hipertensiva, ela vai diminuir chance de diabetes gestacional, ela vai te dar condições corpóreas para o parto, ela vai te dar um condicionamento físico, vai melhorar sua capacidade respiratória, capacidade de oxigenação, dá para falar que é um caminhão de coisa da dança. E além do que, ela vai te tirar da rotina e melhorar o seu humor, né?
E como a cabeça manda na gestação, a sua gestação vai ser saudável e seu filho vai nascer muito mais saudável se você tiver esse ambiente dentro do seu corpo. Então eu sou totalmente favorável. É interessante a gente falar sobre, porque a gente tem pessoas que nos acompanham, né, que são da área da dança, são profissionais. Nós temos pessoas que são admiradoras, que dançam por hobby, por prazer. E o que é interessante a gente comentar também, porque a dança ela tem vários estilos diferentes, né? Tem os estilos que são mais aeróbicos, que veio agora, né, assim, creio que seja mais recente, o Zumba, essas danças mais aeróbicas que tem muito salto, então talvez, eu não sei se eu estou errada, mas talvez nos primeiros meses evitar impacto, né? Ou não, até que ok, tá liberado. Tá liberado. Fazer aula de Zumba. Você acredita que quando eu morava em Rio Preto, a Gabriela, ela falou assim, ó, a gente tinha que fazer uma atividade junto, tal, eu vou te levar aqui numa aula de Zumba. Me levou na Zumba. Meu Deus do céu, gente, que fiasco. Foi só tinha eu lá no meio daquele monte de mulher lá olhando pra mim, falando, eu tô desengonçado. Mas assim, é legal, é um ambiente legal. O que acontece? Uma gestação de risco habitual, onde não tenha nenhum sangramento, onde você não tenha nenhum descolamento ovular, que não tenha chance de aborto, que não necessite de repouso, você pode fazer o que você quiser. Gestação não é doença, não. Você pode botar esse corpinho para mexer. Do 0 aos 9 meses eu posso fazer a Zumba. Meses, lógico. Eu não sei se você vai aguentar uma aula de Zumba inteira com 9 meses com barrigão. Aí eu não aguento, então não sei se a gestante vai aguentar. Mas assim, pode fazer o que quiser. Interessante. E aí, assim, importante sempre acompanhar, fazer o pré-natal certinho, porque pode ter um diagnóstico, pode ter acontecido alguma coisa durante esse tempo, então muito importante o acompanhamento médico. Lembrança, acho que 90% da população acha que não. Que não pode, não posso fazer nada. Fica só no sofá com a perna pra cima inchada, né? Semana retrasada a esse dia aqui que a gente está aqui no podcast, a Gabriela, minha esposa está grávida, né? Eu tenho uma filhinha, inclusive a minha filha, eu brinco com as pessoas que ela é sucessora da Gisele Bündchen. Depois vocês podem conferir no meu Instagram. Bichinha muito bonita. Não é porque é minha filha, não. Depois eu vou te mostrar e você vai falar, nossa, que beleza, né? Ó, pai coruja. Mas a Gabriela está grávida da segunda agora. Então a gente tem a Julinha e agora a Mariana. A Gabriela está com umas 20 e poucas semanas. Ela foi sair do carro, ela tropeçou numa pedra que estava na calçada, caiu de barriga no chão na sarjeta. Ela teve um impacto absurdo, lógico, a gente ficou preocupado, só que não aconteceu nada. Por quê? Se a gente tem uma queda ou sofre um acidente, o lugar mais seguro para estar é dentro da barriga. A gente está protegido pelo líquido que tem ali, protegido por todo aquele tecido adiposo, por aquelas camadas, então está tudo bem. É lógico, se você caiu, se teve algum acidente, tem que ir no médico para ver se não aconteceu nada. Pode acontecer, inclusive, rotura uterina, né? Deus que me livre. Mas, assim, a gente está num ambiente protegido. Então, a atividade física, ela não dificulta nada, ela capacita, diferente, né? Eu tenho um exemplo na família. Minha mãe perdeu um bebê, acho que com uns 3 meses de gestação, porque ela efetuou um pulo. Ela pulou uma valeta e sofreu aborto. Não é comum, né? Não, mas não entendi. Ela estava no comecinho da gestação? Ela estava com 3 meses, mais ou menos, 3 se não me meses. engano. E ela precisou pular uma valeta, né? A gente pulava na época, não tinha asfalto, aquelas ruas bem ruins. E tinha uma valeta que ela foi pular. Ela pulou essa valeta e sofreu aborto. Mas aí, assim, quando isso acontece, a gente precisava ver o que estava acontecendo na gestação naquele momento, né? Uma pessoa que não teve nenhum tipo de sangramento, que não estava com descolamento ovular, que estava com uma gestação acontecendo no local correto, de maneira correta, não é para ela ter um abortamento pulando. Tá? Não é, lógico, a pessoa não pode ficar 24 horas pulando, que não vai fazer bem para ela, nem para a gestação, nem para ela. Agora, para ter acontecido o aborto numa situação dessa, é porque alguma coisa na gestação já não estava normal. Já estava bem. Então, por exemplo, às vezes você vai no médico, tem um exame ginecológico, depois cursa com um pequeno sangramento. Esse sangramento não causa abortamento, ele é de fora da gestação. Só que se a paciente abortar naquele dia, ela vai culpar esse exame. Então, precisa ver o que aconteceu naquele momento, que agora a gente não consegue falar, mas não foi... A chance de ter sido esse o motivo do abortamento é praticamente nenhuma. Assim. Muito pequeno, tá? Mesmo porque é uma coisa que a gente ouve muito e que é verdade, né? Que gravidez não é doença, não né? É doença, né?
Única coisa que a gente não deixa fazer na gestação. Tem algumas coisas, né? Vou citar umas 3 aqui. A primeira coisa, não pode fumar. Tabagismo. O tabagismo, para gestante, ela é a mesma coisa que se eu pegasse um bebê, colocasse dentro de uma bexiga, e colocasse essa bexiga no escapamento de um carro e ligasse o motor. É a mesma coisa. É até ruim de falar isso, mas é a mesma coisa. Você está colocando fumaça dentro do corpo e a criança não tem para onde fugir. Você está botando ela numa câmara de gás, né? A segunda coisa é andar de moto e bicicleta. Por que andar de moto e bicicleta? Porque acidente numa gestante, você pode... É risco de vida para ela e para o bebê. Então, cair de moto não seria bacana, né? Eu falei da minha esposa que caiu, lógico, a gente não quer que isso aconteça na gestação. É um ambiente de proteção, mas você não vai submeter ela... Sim, não vai testar, né? Testar isso, pelo amor de Deus, vai se jogar no chão, de barriga no chão, que pode acontecer algum problema. Doutor, a gente queria agradecer a sua presença. Tá vendo como Muito. passou super rápido? Eu nem Passou falei, rápido. não consegui falar. Tem que sinal que eu falo demais. Eu trouxe tanta informação pra gente que eu não consegui falar. E antes da gente finalizar, você comentou de riscos do cigarro, né? Sim. Acredito que seja um pouco de mito, né? Mesmo por conta do álcool, mas essa coisa da cerveja preta. Eu trouxe à tona porque tem muitas pessoas que comentam. Eu ia perguntar não, isso. porque cerveja preta dá o leite, né? Da amamentação. E aí, qual que é o comentário? A amamentação, o que estimula é a própria amamentação. A sucção, o bebê estimulando ali a região de mamas é o que vai fazer com que a gente tenha produção de leite. Tinha aí o mito da cerveja preta, inclusive a minha avó, que não está mais viva hoje, ela disse que na gestação do meu tio mais novo, o filho mais novo dela, que é o tio caçula, o filho caçula dela, ela tinha tomado um monte de cerveja preta e disse que o bebê nasceu chumbado. Por isso que ela é meio desorientada. Mas não tem nada a ver, né? Existem algumas coisas que podem estimular, sim, a produção. Algumas medicações, ou até pode ter alguma coisa, mas não é necessário. Sem cerveja preta. Álcool e gestação não é uma coisa... Os médicos acho que indicavam antigamente. Antigamente né? indicavam. Hoje pessoal, sabemos o mito que da não. cerveja preta é a vontade reprimida de tomar cerveja. Exatamente. Uma cervejinha. Mesmo Hoje tem cervejas muito boas sem álcool. Sem Inclusive álcool, eu levo minha exato. esposa direto. Exato. Né? Cerveja sem álcool pode tomar à vontade. É ruim, mas pode tomar. Doutor Eduardo, obrigada pela sua presença. Obrigado. Eu que A agradeço. gente vai deixar o contato do doutor aqui embaixo, tá? Vocês dão uma olhadinha. Quem quiser entrar em contato através do Instagram, é isso? Pode entrar em contato através do Instagram. E no Instagram tem lá o contato do consultório, né? Eu tenho um consultório na Vila Mariana. Vai ser um prazer receber vocês lá. Queria agradecer muito vocês por esse bate-papo. Eu nunca tinha participado, né? Legal. Geralmente, quando eu sou convidado é para algum evento de aula, palestra. Nesse ambiente aqui, eu confesso que eu gostei demais. Muito legal. bacana. A gente trabalha no mesmo ambiente, então tem aí uma admiração recíproca, né? Então, eu agradeço demais vocês pela presença, adorei. Ai, que bom. Edu, quiser divulgar suas redes sociais, fica à vontade. Eu tenho um Instagram, que é um Instagram profissional que chama O Pai Obstetra. O Pai Obstetra, A gente vai colocar aqui embaixo, tá, para você acompanhar. Onde eu mostro a interação de um pai médico obstetra fazendo um pré-natal. Então eu fiz todo o pré-natal da primeira filhinha no Instagram, estou fazendo da segunda agora e mostro como é que é o ambiente de adaptação, né? E no meio de tudo isso eu dou aula para a faculdade no Instagram. Então tem algumas, quando vai ter prova, alguma coisa, eu lanço as dúvidas e dou aula para os futuros médicos numa linguagem acessível à população. Então eu explico problemas, doenças complexas para eles na linguagem da população para os alunos entenderem melhor. Então é uma interação tanto de família, pré-natal da própria família, como uma interação médica com linguagem acessível. Se vocês quiserem, tá lá. Não é o que eu uso para ganhar dinheiro, não é esse o objetivo, mas também não é cíclico que eu posto toda hora, não fico em rede social. Não tem regularidade, né? Não tem regularidade, mas ele rola lá, é bacana. Inclusive eu postei um videozinho da minha filhinha, deu 100 mil visualizações em 24 horas. Legal. O meu dá 1000, o dela dá 100 mil. Fazer o quê? Eu não sou o sucessor da Gisele Bündchen.
Queremos agradecer a presença de todos vocês, agradecer por permitir que nós entremos, né, possamos entrar na casa de cada um. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, coloquem aqui embaixo também. Se vocês tiverem outras perguntas para o Dr. Eduardo, podem colocar aqui também. Quem quiser o Dr. Eduardo numa parte 2... Queremos Edu. Podem comentar aqui embaixo também. Com a Thaís aqui, nossa super parceira. Ela dá aula no YouTube gratuitamente. Então, quem quiser pode entrar em contato com ela. Pode procurar também o canal dela lá, que lá tem muita coisa interessante, tem muita coisa bacana. Tá bom? Pessoal, muito obrigada e até a próxima. Tchau, pessoal. E aí, Luana? Vamos aprender Libras em um minuto? Vamos lá. Quer fazer um curso gratuito de Libras? No YouTube, eu tenho um curso grátis com certificado. Você só precisa se inscrever e acompanhar o meu canal. O link está aqui embaixo.